Boa noite a todos. Estamos em mais uma reunião do Grupo Conservadores ES e temos novamente o prazer de receber o nosso querido amigo, professor Ricardo da Costa, que vai continuar aquela aula maravilhosa que ele começou sobre o Tribunal da Inquisição e a Arte. Professor, boa noite, como é que o senhor está? Boa noite, um prazer novamente estar com vocês, uma alegria conversar um pouquinho sobre história, sobre as compreensões do passado. Professor, vamos fazer da mesma forma, né? O senhor conduz a aula e nós interrompemos na medida de uma ou outra dúvida, tudo bem? Sempre que quiserem, por favor. Então tá bom. A palavra está com o senhor. Muito bem, então continuamos aqui a leitura e comentário, leitura comentada, melhor dizendo, desse trabalho que foi escrito a quatro mãos. Vou colocar lá em cima só para lembrar vocês, ó, com o Dr. Milton Gustavo Vasconcelos, esse sim é o grande especialista na Inquisição, e entrei aqui de gaiato no navio, ajudando a pesquisa e polindo o texto e aprimorando as citações de documentos, etc. Então, já lemos, aí dividimos o trabalho em três partes. Como o tema é muito complexo e muito longo do ponto de vista cronológico, nós decidimos comentá-lo, analisá-lo em três momentos históricos, escolhendo três obras de arte, e essa seria assim, a diferença básica dos trabalhos, que são milhares, sobre a Inquisição, né, um olhar, digamos assim, com um viés artístico. E para o segundo momento, escolhemos aqui o período já moderno, né, não medieval, mas moderno, e denominamos Cena 2, o Auto de Fé de la Inquisición, uma obra produzida entre 1812 e 1819, de Goya, que é um grande pintor espanhol. E começamos essa cena 2 com uma citação, né? O bom Voltaire clama contra os crimes da Inquisição no século XVIII, mas neste século a Inquisição já tem pouca atividade e apenas produz condenações. E Goya, abduzido pela propaganda ilustrada, desenha cenas inquisitoriais que nunca presenciou. Nota 55, assim, é o best-seller espanhol da professora Maria Elvira Roca Barea, Imperiofobia e Leyenda Negra. É uma obra que causou um grande impacto quando foi publicada, inclusive com uma reação bastante virulenta por parte de colegas professores lá federais, né? Então ela já começamos com a afirmação contundente de autoria da professora Roca Barea. Goya desenha cenas que nunca presenciou. E aí começo aqui com a imagem 2, que está, deixa eu ler aqui, ó, Auto de Fé de la Inquisición, de Francisco de Goya, Olhos sobre Madeira, um quadro pequeno, né, que se encontra hoje na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madrid, que é um quadro muito famoso do ponto de vista da história da arte, até porque Goya é um dos grandes pintores do período, né, com seus tons sombrios, com os seus pesadelos desenhados, com as suas cenas impactantes e dramáticas, né? Então vamos para o texto. O Autilho, 2.1. A soturna e aterrorizante cena do Auto de Fé de la Inquisición de Goya não ocorria mais na Espanha no tempo em que o pintor vivia. Portanto, não representa um evento contemporâneo ao artista, mas o mal que o homem pode fazer ao homem. 56, Todorov, A Sombra das Luzes, é um livro
É uma biografia de Goya, tá? Publicada pela Companhia das Letras. Isso porque, no século XVIII, a Inquisição já não montava tais processos, nem torturava. Condenava ideias e estigmatizava pessoas consideradas perigosas. Goya utilizou o tribunal em sua arte como uma espécie de emblema intemporal, símbolo do que deveria ser deixado para trás. É o mesmo livro do Todorov. O ambiente da pintura é o de um autílio, leitura privada da sentença de um condenado, feita em uma sede da Inquisição, quando a data do auto de fé não estava próxima ou quando a sentença era leve e não merecia ser lida em frente a muitos espectadores, ou ainda, para preservar o réu quando este era um religioso ou alguém de status social elevado e não se desejava um escândalo. Nota 58, é uma obra, deixa eu ler ali, ó, Ana Maria Splendiani e José Henrique Sánchez Bojorques e Emma Cecília Luque de Salazar, 50 anos de Inquisição en el Tribunal de Cartagena de Índias. Uma obra importante, e essa eu tenho certeza absoluta que foi uma proposta do professor Milton. Por isso, é ainda mais surpreendente a multidão de religiosos, franciscanos, dominicanos e cartuchos, que se amontoam na cena comprimida, a multidão se amontou, eu que li errado, comprimida ao redor dos condenados e dos juízes, ou seja, isso aqui era uma cerimônia praticamente privada, e o Goya hiperlotou de pessoas, né? A luz apenas vinda da vela do religioso notário, acima, ao centro, é um foco, né? Alguns hábitos brancos, além do branco dos sambenitos dos 4 pobres condenados, impedem que a escuridão tome conta do ambiente. A intenção artística iluminista é clara. A religião é a treva da ignorância. Ilustração, vamos lá, para quem não sabe. A Ilustração é definida como um movimento intelectual iniciado na Inglaterra no século XVII, Locke e os deístas, e que se desenvolveu na França no século XVIII, Bayle, Voltaire, Diderot e outros enciclopedistas, e também na Alemanha, sob o ímpeto da filosofia racionalista de Christian Wolff, Mendelssohn e Lessing. Ela contrasta com as supostas obscuridades, vocês vão me lembrar de acrescentar o S ali que está faltando, do irracionalismo e da superstição que caracterizariam a Idade Média, mas não é fácil definir o termo de modo geral. É um termo, ou seja, é um termo um pouco, não é ambíguo, mas é impreciso cronológica e geograficamente. Consultei isso no dicionário, na enciclopédia Oxford de filosofia, que está aqui, que é um livro muito bonito, e eu queria comentar só uma coisinha, peraí, deixa eu pegar o livro. Esse livro, olha o catatal que é o livro. O livro é um calhamaço, né? E eu ganhei de presente de um grande amigo alemão, que eu trouxe para a UFES para ministrar um curso durante um mês. Ele, Alexander Fedorra, esteve em Vitória, hospedado na minha casa, e oferecendo um curso, e levei ele para proferir várias palestras. Ele é um filósofo, um grande intelectual europeu, fala 7 ou 8 línguas, mas deu o curso na UFES em espanhol, um espanhol muito bonito. E uma outra oportunidade que ele veio ao Brasil e foi me visitar, essa enciclopédia de filosofia tinha sido publicada, e eu pedi, mas eu não sabia o volume do livro, né? O livro tem mais de 1.200 páginas,
E eu pedi para ele trazer para mim, que eu pagaria aqui quando chegasse, e ele generosamente trouxe, reclamou um pouco do peso que ele veio segurando o livro no avião, né? E me trouxe o livro, e foi assim o princípio da minha estupefação com a decadência cultural ocidental, porque eu tenho vários dicionários de filosofia escritos em diferentes décadas do século passado, e eu já havia constatado o lento desaparecimento dos filósofos católicos, cristãos, filósofos medievais e tal, à medida que as décadas foram avançando, né? E eu chego aqui com esse dicionário, essa enciclopédia Oxford de Filosofia, que é um dicionário. Eu fui fazer a minha pesquisa, faço até hoje, e constatei que desapareceu todo mundo do mapa, só restou Santo Tomás de Aquino, e, o que é muito triste, em compensação, abundam verbetes absolutamente antifilosóficos, como, por exemplo, o tarô. Eu abri aqui um verbete de tarô, aí, na ocasião, mostrei para o meu amigo filósofo, falei, Alexander, tarô? Até em Oxford a decadência chegou. Aí ele ficou assim, meio triste, né? Mas, enfim, de qualquer modo, ainda é um grande dicionário, mas ele, como todas as obras, elas precisam ser cotejadas, comparadas com outras obras com os mesmos temas, tá? Mas eu procurei aqui, para definir o que é ilustração, uma definição bem sintética, que é o contexto cultural do período moderno, essa mentalidade antirreligiosa que explodiu com a Revolução Francesa e chegou ao século XIX, que foi um dos séculos mais antirreligiosos de todos os tempos, né? Então, pois não. Aproveitando então o que o senhor falou, você está dizendo então que nós estamos numa crise de bibliografia no Brasil. Um problema de bibliografia muito grande. O Brasil não, né? O Ocidente. Né? Olha, veja, isso aqui, ó, é uma edição. Vamos ter uma ideia prática, até com dedicatória, nem lembrava. 2008, ou seja, já no século XXI, o Ocidente, do ponto de vista intelectual, ele já começa a renegar as suas raízes culturais, né? Porque a tradição filosófica cristã medieval foi muito importante na história da filosofia. E nessa ocasião que ele me trouxe o dicionário e eu pude... fizemos um almoço lá em casa com outro professor espanhol, uma professora da Argentina e esse meu amigo que é catalão, alemão-catalão, né? Então era uma mesa internacional, digamos assim. E aí eu comentei novamente à mesa sobre esse problema do apagar, né, da história, do pensamento. E o outro professor espanhol, José Enrique Ruiz Domènech, um grande intelectual, aposentou recentemente, ele falou assim na mesa, Ricardo, isso está muito claro, né? Você sabe por quê? Né? Eu falei, não. Ora, Oxford é uma universidade bancada por países muçulmanos. Os árabes já estavam entrando no mundo, né? Então, e aí me deu uma tristeza, mas, enfim, são os rumos do Ocidente, tá? O problema não é só brasileiro, o problema brasileiro é um pouco mais grave, porque aqui a carga de leitura é muito menor que no estrangeiro, no exterior, né? Os nossos colegas, inclusive argentinos, eles têm uma carga de leitura nas humanidades muito superior à nossa, tá? Não é só Brasil, não. Então vamos lá. A intenção artística iluminista é clara. A religião é a treva da ignorância. O réu, mais contrito, cabisbaixo, é o que está sentado em um estrado que o coloca acima dos demais. Seu sanbenito enorme torna-o o personagem central do quadro. Tem chamas pintadas, ou seja, foi condenado. Vamos ver novamente o personagem ao centro do quadro. Ali, ó.
Dá para ver o mouse, eu mexendo no mouse? Esse aqui é um condenado, aqui são outros condenados, e aqui dá para ver direitinho as túnicas, os hábitos, perdão, dos religiosos. Condenado. Ao centro, um religioso com uma cruz no peito, seria um jesuíta, determina a condenação, mas não olha para o réu, sinal de seu desprezo. Nota 60, La Inquisición em Espanha, Agonia e Abolição, de dois autores, Emílio Laparra Lopes e Maria Ángeles Casado. Como o tribunal era maciçamente formado por dominicanos, é imprecisa a presença de cartuchos e um jesuíta, e somente um franciscano. A participação da Companhia de Jesus na Inquisição foi discreta, em muitos casos na posição de investigados, como o padre Antônio Vieira, em outros na qualidade de críticos, como Frederico Spee. Essa informação está no trabalho José Eduardo Franco, A Companhia de Jesus e a Inquisição, Afectos e Desafectos entre duas instituições influentes, atas do Congresso Internacional Atlântico de Antigo Regime, Lisboa, a presença dos jesuítas, né? À esquerda, estamos ainda comentando o quadro, né? À esquerda, na parte inferior, dois civis togados com perucas parecem representar o poder jurídico civil que executará a sentença. São figuras que destoam do ambiente clerical do quadro. Vamos ver aqui essas duas figuras? Vocês conseguem ver. À esquerda, abaixo. Ali. Aqui, ó, dá para ver direitinho. Aqui, ó. Dá. Então, destoam, tá? Porque tem que ter a presença civil, que eram os civis, o processo depois era entregue ao poder civil. Enquanto tudo parece antigo, medieval, entre aspas, esses laicos têm uma aparência, entre aspas, moderna, com perucas e longas meias oitocentistas, como se fossem uma metáfora do choque da coexistência entre o velho, a religião, e o novo, o Estado. Olha, essa contraposição ficou boa aqui, tá? Nem lembrava disso. Mas, de fato, eles estão ali, eles parecem, apenas esses dois aqui no canto esquerdo, a luz que está surgindo para dissipar as trevas da ignorância. Tá? Essa parece ser a intenção do pintor. A arte entre a memória viva e a fantasia, o realismo e o sonho. Goya era um espírito livre, ainda que retratista régio. Isso aqui já para mostrar para vocês, gente, a contradição da vida, né? Apesar de ser um pensador, um espírito livre, ele era bancado pela monarquia, né? O Artista e Seu Tempo, em Goya, São Paulo, é uma biografia do Goya também. Pintor da corte do rei Carlos IV, e nomeado primeiro pintor da corte em 1799, era atraído pelo pensamento iluminista emanado da França, com seu apelo à razão e suas críticas à nobreza e à igreja. Ou seja, ele era bancado pela monarquia, mas gostava das ideias que criticavam a nobreza, né? Mas indignado como patriota com o domínio francês, na chamada Espanha Napoleônica, 1808-1813. Era também simpático à mentalidade popular de seus compatriotas, como se encarnasse uma anti-razão oposta à razão. Uma soturna, paradoxal e pesada resistência ao iluminismo, simultânea a uma simpatia francófona. Julian Bell, é um livro de história da arte muito bom, tá? Essa ambivalência viva, multicolorido caleidoscópio do ser ibérico, esse livro que eu estou indicando aqui é maravilhoso, fez parte da minha formação de graduando, hein? Para uma interpretação da proposta civilizacional ibérica, a Ibero-América, distinta da protestante, a Anglo-América, vê
Richard Borse, O Espelho de Próspero, Cultura e Ideias na América. Em 1988, esse livrinho estava na moda na início da década de 90, nos cursos de História, por apresentar uma imagem muito positiva da tradição ibérica, como se fosse assim uma verdadeira e melhor tradição cultural, muito melhor do que a anglo-saxã, por ser mais quente, por ser mais amistosa, por ser culturalmente mais sincrética e tal. E eu também me lembro porque a professora de História da América era uma moça muito bonita. ela usou esse livro como base para a disciplina, né? Então, multicolorido caleidoscópio do ser ibérico, com suas múltiplas e contraditórias facetas, por vezes de uma angustiante e ilógica capacidade de coexistência, tem na arte de Goya sua expressão imagética mais sublime. Dono de um realismo sem igual, suas imagens também podem ser, e o são, do absurdo, do sonho e, mesmo que cheias de humanidade, dotadas de uma nova e pulsante força grotesca. Interessante, né? O grotesco era originalmente uma decoração mural pintada, entalhada ou moldada em estuque, que se difundiu no início do século XVI a partir da Itália para a maior parte dos reinos europeus. Posteriormente, a palavra foi aplicada como adjetivo a obras de literatura e a pessoas, como sinônimo de excessivo, desproposital, repreensível, incompatível com as normas estabelecidas, tanto na arte quanto na vida. Ver o verbete grotesco do dicionário Oxford de Arte, que é um dicionário sintético, né, muito bom, publicado pela Martins Fontes, tá? Então vejam, nós usamos bibliografia de historiadores, de bibliografia de filosofia e bibliografia de história da arte para compor a interpretação do quadro e compor o contexto histórico e psicológico do personagem, além das biografias sobre o pintor que eu já citei aqui. Por isso, esse quadro de Goya sobre a Inquisição pode ter nuances interpretativas que vão do realismo à fantasia, do desejo do sentimento eterno do drama da existência ao anacrônico fato registrado de seu próprio tempo. Enfim, do pesadelo ao que era cotidianamente de boca em boca dito. Pois as leituras privadas do tribunal certamente provocavam um frisson do que era, a portas fechadas, institucionalmente pronunciado. Aquelas sociedades, provincianas como as medievais e simultaneamente cosmopolitas, pois já abertas ao mundo, como modernas que eram, como a de Goya do Império Espanhol, viviam o dia a dia no comezinho disse-me disse. Ou seja, eram sociedades ao mesmo tempo cosmopolitas e ao mesmo tempo muito provincianas, né? Aliás, a calúnia e a difamação tiveram um importante papel na queda da monarquia na França. Para isso, ver Robert Darnton, O Diabo na Água Benta, ou A Arte da Calúnia e da Difamação de Luís XIV a Napoleão, Companhia das Letras. Na obra, o autor faz um estudo histórico-antropológico em que mescla história e literatura. Esse livro é excelente. E eu, meus caros amigos, quando eu vejo as notas de rodapé com as indicações bibliográficas, eu fico pensando assim, olha, eu acho que o povo deve pensar que eu só faço na vida ler, eu não faço mais nada, né? Mas, de fato, eu sou um amante dos livros, né? Eu vivo, a maior parte da minha vida eu vivi no passado. Estou chegando a segunda, agora que eu sou idoso. Vai! Só um segundo. Marco Antônio, você lembra de uma professora que deu a História e Literatura para a gente lá na São Camilo? Uma senhora, já tinha assim, beirando uns 70 anos de idade. Eu não sei se você teve essa disciplina. Eu não estou lembrado dela, não.
tá. Eu digo isso porque eu tenho uma saudade, o professor citou aí, né? Era uma senhora, professora, assim, com 70 anos, uma amante, né, da história, né? Uma senhora, assim, de princípios, e eu adorei a disciplina quando nós fizemos na História e Literatura. Eu percebi que o restante, muitas pessoas dentro da sala não perceberam o valor daquela professora. Sim, sabe? Com certeza. O conteúdo dela. E eu tenho assim uma gratidão muito grande por ela, porque na época eu bebi muito, né, da disciplina que ela ministrava. E engraçado que o Marco Antônio lembra do professor Valnei. Sim. Ele me disse que ela sempre perguntava por mim. E eu fiquei assim um tanto quanto envaidecido, né, de saber que ela tinha percebido o meu interesse na disciplina dela. É só um pequeno comentário. Ô, professor, o senhor toca guitarra também, ó. Tem uma guitarra lá atrás, ó. Oi? O senhor também faz outras coisas, guitarra, tem uma guitarra lá atrás, ó. Não, mas olha, eu queria dizer para o Paulo e para vocês que, de fato, o estudante, isso pensando idealmente, né, no sistema educacional, o estudante só compreende, de fato, a qualidade, o peso e a importância ou não de um professor quando ele lê a bibliografia indicada por esse professor. Porque para você apresentar aulas de um modo simples, ordenado, com princípio, meio e fim, e ao mesmo tempo com erudição, porque a erudição ela tem uma casca de banana que ela pode fazer com que o estudioso se torne pedante ou com uma retórica, com uma didática prolixa, ou então um pouco barroca, digamos assim, né, cheia de idas e vindas. Ao passo que a melhor metodologia de aula é aquela aula linear, simples, com princípio, meio e fim. E isso só se adquire com o tempo e com muita leitura. Então, essa saudade do Paulo da professora, ela certamente pode ter sido ampliada não só pela vaidade, mas por alguma leitura que ele tenha feito de indicações, ainda mais de literatura, né? Porque a literatura ela complexifica as análises, né? Porque os professores de esquerda, normalmente, eles são muito mecanicistas, né? A tradição marxista, ela estabelece assim, os bonzinhos e os malvados, os exploradores e os explorados, ela torna tudo muito dicotômico e simplifica essa complexidade que é a vida real. A vida real, as pessoas são contraditórias, as pessoas pensam uma coisa, fazem outra, as pessoas mentem, aumentam, distorcem, inventam, as pessoas dizem a verdade mesclada com mentiras. Então, assim, é tudo muito difícil, né? Como eu estou tentando dizer aqui, ó, o Goya é um pintor realista, mas ao mesmo tempo um retratista de cenas que ele nunca viu. E aqui uma possível interpretação que não é maquiavélica é que aquela sociedade, por ser uma sociedade do disse-me-disse, né, da fofoca, assim como a pré-revolucionária francesa, ela inventa quando não tem um livre acesso às informações, né? Ela distorce, inventa. Imagina, gente, quando eu cheguei na UFES em 2000, as fofocas que inventaram, pessoas diziam que eu estava, às vezes, em certas ocasiões, em 2, 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, porque eu cheguei com uma gana de trabalho muito grande e encontrei assim, hostilidades por isso, né? Então, uma possível interpretação desse paradoxo do pintor é essa, né, que aquelas sociedades provincianas como as medievais e simultaneamente cosmopolitas, pois já abertas ao mundo como modernas que eram, viviam o dia a dia no comezinho disse-me-disse. Aliás, Vitória tem muito isso também, né? É uma capital, é uma cidade relativamente grande, não é grande no Rio, nem em São Paulo, mas é uma cidade razoável, mas que
ainda você pode pegar carro que para na rua para conversar com um transeunte e para o trânsito. Então é essa diversidade, aliás, que é a graça da existência e da interpretação histórica. Mas isso torna difícil para o professor passar para estudantes de 14, 15, 18, 20 anos, que preferem, por comodismo, essa dicotomia, né? Então foi só um pequeno comentário em cima do que o Paulo disse. O disse-me disse, né? E esse livro de literatura que analisa a queda do antigo regime francês com base nas fofocas e invenções dos jornaizinhos que eram impressos e distribuídos gratuitamente lá nos cafés revolucionários, esse livro é fantástico, né? E a literatura dá essa chave da diversidade de possibilidades interpretativas. Então, essa mentalidade de capela, que é uma expressão do Legoff, para se referir ao provincianismo que caracteriza as relações sociais da Idade Média, logo no início do livro ele fala isso, foi parte integrante da vida do Ancien Regime, que foi do século XV ao XVIII. Esse termo foi cunhado por Alexis de Tocqueville, no seu clássico O Antigo Regime e a Revolução, e que se refere genericamente ao sistema político e social do Reino Francês, desde o final da Idade Média até 1789, quando a monarquia hereditária e o sistema feudal foram abolidos pela Revolução Francesa. O conceito é também utilizado para se referir aos sistemas feudais de outros reinos da Europa. De nossa parte, como nossa proposta metodológica foi a de aferir as possibilidades do real na arte, para a validade teórica da utilização das imagens como fontes históricas, ver o interessante artigo de Tomás Pérez Verro. História pode ser descrita a partir de imagens, o historiador e as fontes icônicas e imagéticas. Né? Esse artigo está disponível online. Então, aferir as possibilidades do real na arte e a capacidade das imagens de sintetizarem a maneira dos artistas suas épocas, ver John Lewis Gaddis, Paisagens da História, livro esgotadíssimo, um livrinho pequenininho, mas uma delícia, esgotado. Ainda bem que eu comprei, porque é difícil achar. Em 3 instantes distintos, com o fio condutor do Tribunal do Santo Ofício a unir a obra do século XV às 2 do XIX, defendemos que a cena de Goya, grave, soturna, angustiante, é real e fantasiosa, verdadeira e onírica, concreta e ilusória, isto é, Goya. Olha, isso para explicar, a gente não entende, né? Como é que a cena pode ser ao mesmo tempo real e fantasiosa? Mas é assim a vida, né? E essa relação imagem com texto, texto com imagem, imagem e texto, ambos tratados como documentos reais ou distorcidos, é como a história, ato artístico por excelência, graças ao seu esforço de objetividade em busca da verdade dos indícios do passado. Ou Vine, pois a história é uma arte, como a gravura ou a fotografia. Afirmar que não é ciência, mas que é uma arte menor, não é ceder a um lugar comum provocante ou contemporizar. Se-lo-ia se afirmasse que a história, o que quer que façamos, será obra de arte, apesar dos seus esforços no sentido da objetividade, sendo a arte ornamento ou margem incompreensível. A verdade é um pouco diferente. A história é obra de arte pelos seus esforços no sentido da objetividade, do mesmo modo que um excelente desenho, por um desenhador de monumentos históricos, que faz ver o documento e não o banaliza, é, em certo grau, uma obra de arte e supõe algum talento do seu autor. A história não é uma dessas artes do conhecimento nas quais, para citar Gilson, basta ter compreendido o método para a poder explicar. É uma arte de produção onde não basta conhecer os métodos, é necessário também talento. Esse livrinho
não foi publicado no Brasil. É de uma coleção corzinha de tijolo, da edições 70, que eu de vez em quando comprava lá na livraria Camões, lá no Rio de Janeiro, que, aliás, outro dia eu lembrei muito da livraria Camões, porque conversei com meu ex-orientador de TCC há pouco tempo, eu encontrei ele na internet, e ele falou uma coisa sobre essa livraria que não era verdade, que ele tinha ouvido falar, que o governo português tinha fechado essa livraria, que ficava no Largo da Carioca, no centro do Rio, porque estava tendo problemas de censura, alguma coisa do gênero, né? Aí, essa eu não perdi a viagem. Eu falei para ele que eu sabia a verdade. Falei, Renato, não é nada disso, não. Eu ia nessa livraria Camões regularmente comprar livros, né? Apesar de caríssimos, era cobrado $1 livro, uma coisa dessa, um absurdo desse. E o dono da livraria, um senhor já idoso, chamado Estrela, eu chamava ele de seu Estrela, né? Muito simpático. Ele até me vendia assim, pagando em 2 vezes, 3 vezes, mas não abaixava o preço. Um dia eu chego lá na livraria, ele está cabisbaixo, deprimido, e eu falei assim, por que houve, seu Estrela? Resumo da ópera. Ele tinha arrumado uma namorada 30, 40 anos mais jovem e que passou a perna nele, financeira, e ele tinha que fechar a livraria. Não tinha nada a ver com governo, com ditadura, com nada. Era uma causa prosaica, né? Uma causa humana. Inclusive, saiu uma reportagem na época no Globo, quando o Globo ainda tinha o segundo caderno, um caderno de publicações, de livros e tal, que muitos intelectuais e artistas estavam fazendo uma vaquinha para não deixar a livraria fechar, mas ela fechou. A menina se mandou com grana. Ele não contou detalhes não, mas não precisou. Fiquei ali consolando o seu Estrela. E o Paul Vine eu comprei lá, edições 70, 1987. Deve ter sido 91, 92. Então, antes do comentário, Marco, terminei o segundo, a cena 2, que é o Auto de Fé da Inquisição do Goya. Ele nunca viu nada disso. Ele deve ter escutado falar fofocas que as pessoas ficavam delirando a respeito do que acontecia a portas fechadas, e pude então fazer alguns comentários interpretativos e analíticos desse período. Pode falar, Marco. Não, uma parte você até respondeu. Apesar de ter ouvido tudo isso no Disse-me-Disse, como o senhor falou muito bem, mas não há nele a falsidade intelectual do artista. Isso não, Marco, não. É porque hoje em dia tem muita gente que é um falso intelectual, né? Não, Marco. Um falso artista. Veja, isso é simplificar, não é falsidade intelectual do artista. Vamos parar para analisar isso. Olha, o fato de muita gente dizer coisas inverídicas sobre algum acontecimento ou alguma pessoa, né, apesar de serem inverídicas, é verdade que elas disseram isso, então é um contexto. E ao mesmo tempo, a arte, ela não é obrigada a representar fielmente os fatos narrados, representados, né? Arte é arte, e ela tem essa licença poética de você expressar um sentimento. Ele poderia perfeitamente, mesmo inventando, criando ali uma cena, vou voltar aqui, criando uma cena dessas macabras, soturna, isso pode representar a sensação que o transeunte, o cidadão do povo e tal, poderia ter em relação ao que acontecia ali atrás das cortinas nos processos inquisitoriais. Foi o que eu disse nessa parte. É verdade e não é. As duas coisas podem coexistir. Entendeu, Marco? Não é tão pão, queijo. É porque o senhor há de convir comigo que hoje em dia tem muita gente fazendo arte, produzindo, entre aspas, ciência, etc. e tal, mas com o objetivo de falsear para chegar a um determinado sentido. É isso que o senhor pergunta, talvez. Por exemplo... Pois é, você fez
você fez uma analogia com o mundo atual, brasileiro. Eu fiz errado, não contextualizei para o senhor. Por exemplo, foi feito agora recentemente um filme do Marighella. E aí colocaram o seu Jorge para ser o Marighella. Não tem lógica. E para defender uma bandeira que não existe. Nesse sentido que eu estou falando. Entendi. Mas, bom, duas coisas aí, básicas. Primeiro, não é bom, do ponto de vista técnico, intelectual, estrito senso, não é bom você fazer uma comparação de uma coisa acontecida numa época e algo semelhante acontecido 200 anos depois, em outra época. Normalmente, os grandes intelectuais, inclusive na arte, e eu já vi isso em manuais de história da arte, que não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Com a verdade representada nas obras, digamos assim, eles são quase unânimes em dizer o seguinte: olha, se você quiser comparar algo acontecido aqui, ó, em 1800, você tem que comparar com algo acontecido antes de 1800. Porque se você comparar com algo que aconteceu depois, você não vai estar sendo justo, do ponto de vista interpretativo, com os acontecimentos e as pessoas daquele período que você está analisando, simplesmente porque eles não viveram esse período posterior. Seria como, daqui a 500 anos, um historiador analisar o Brasil, comparando o Brasil de 2025 com o Peru de 2200. Não faz sentido, entende? Nós não viveremos isso. Então é muito mais correto, vou até usar essa palavra que é um pouco perigosa em humanidade, mas vocês entendem. Você comparar aquilo com o que veio, o que já passou. Porque eles podem saber, ou ter vivido, ou ter informações, distorcidas ou não, do que já passou. Então, por exemplo, em arte, é muito comum um historiador da arte comparar um templo romano com um templo 300 anos antes grego, e não com um templo 1000 anos depois na Idade Média. Entendeu, Marco? Esse é o primeiro problema. O segundo problema diz respeito à natureza da arte. Englobando arte, você incluiu agora o cinema, né? A sétima arte que chamam, né? Não vou entrar no exemplo específico, mas o cinema, ele não tem obrigação de ser um documento baseado, uma obra baseada em fatos ocorridos. Sempre que eu fui pesquisar obras cinematográficas em que está escrito assim, baseado em fatos reais, essas são as que mais inventam. Porque quando você fala assim, atenção, quando você fala assim, baseado em fatos reais, isso desperta no espectador eu não digo euforia, mas uma sensação que ele vai ver uma coisa real, uma coisa que ele vai ter uma afinidade com aquilo, né? Muito mais que se for uma pura fantasia, um filme de ficção científica, por exemplo. Mas quando coloca lá, baseado em fatos reais, olha, todas as vezes que eu fui conferir, o Paulo está rindo? Todas as vezes que eu fui conferir, eu quero indicar aqui um livro. Peraí. Nossa. Cadê? Peraí. Quer falar alguma coisa, Paulo? Eu quero falar. Tirar uma Peraí, dúvida. calma, Paulo, calma. Achei. Aqui é o livro, ó. Passado Imperfeito. A história no cinema, que é uma coletânea de artigos baseados em filmes de trocentos historiadores. Então, eles analisam. Pega o filme e tal. Vou falar um filme aqui qualquer. Ó. O Parque dos Dinossauros, por exemplo. Ou então Os 10 Mandamentos. O Parque dos Dinossauros é um verbete do Stephen Jay Gould. Os 10 Mandamentos, um artigo do
Alan Segal. Aí eles mostram o que o diretor inventou, o que ele adaptou, o que ele mudou só um pouquinho, aonde ele foi mais real aquela informação, mas em 100% dos casos, olha, a vontade de ser Deus, Marco, vontade de manipular o passado, ser Deus, né? É uma coisa irresistível quando os carinhas têm milhões de dólares para sua produção, entendeu? É como se fosse assim, ó, o diabinho falando assim, coloca aqui um tarado num mosteiro medieval, no filme lá, O Nome da Rosa, bota um velho desdentado que vai querer contar um garotinho, entendeu? Então, assim, o problema é que o público que assiste, ainda mais o público hoje nosso, contemporâneo, é um público que não tem conhecimento histórico algum, que não lê nada, e acha que aquilo que ele está vendo é verdade. O problema não é o cinema, o problema são os espectadores, né? Você me entende? Não, eu concordo, porque como eu não fiz o contexto para a minha pergunta, quis fazer uma pergunta direto, eu só queria saber só que ele está só representando aquilo que ele tem na época dele, mas ele é fiel àquilo, mesmo que seja uma história que veio contada de um lado para o outro, não é isso que eu quis dizer? Não foi bem isso. É como essas pessoas que estão sendo trazidas dos Estados Unidos, acorrentadas, está todo mundo falando, sim. Os caras descem aqui e falam que sofreram milhões de coisas, que não tinha ar-condicionado no avião, que não sei o quê. Então, assim, é a verdade deles, né? E aquilo passa na televisão, no jornal, então é muito complexo. O problema, Marco, é muito complexo. É muito complexo, concordo com o senhor. É muito complexo. E agora eu já li também que foram vários de pessoas deportadas em várias administrações norte-americanas e brasileiras, e só agora resolveram falar porque é um presidente americano republicano. Então, assim, o que é importante para o estudioso é mostrar esse caleidoscópio do ser humano que está cada vez mais difícil entender. Entende? Na verdade, essa fala final do senhor aí, eu acho que pelo fato de eu estar cursando psicologia, quase terminando, né, e psicanálise, ela me facilita um pouco no sentido de entender essas nuances do ser humano, né? E todas as vezes que você quer, digamos assim, tornar a coisa muito objetiva, eu acho que a gente carece, assim, a gente tem uma tendência a errar muito, porque não tem como você, de fato, pegar um ser complexo como ser humano e você fazer em bom, mal, né? Aquela dualidadezinha que a gente está acostumada, né? Então, eu sei que é difícil isso para as pessoas de maneira geral, né? Porque isso é um percurso. Eu vejo pessoas, às vezes, até no grupo aqui, o pessoal tirando, às vezes, um sarro, falando do Freud, disso, daquilo e tal, sem ter um percurso dentro disso que pudesse entender melhor o que foi esse cara. Há um tempo atrás me criticaram um pouco, porque eu falei, veja bem, as ciências humanas no século XX, quase todas elas, ou todas elas, dialogaram com Freud. Né? Aí o pessoal, não, que aquela coisa, tal. Aí você começa algumas questões, talvez um tanto quanto religiosas e puritanas, né? Tentando, sem entender o contexto. Mas essa é só uma observação. A minha pergunta mesmo é o seguinte, assim como o Goya, ele trata, né, através do quadro, algo que ele não presenciou, né, que não foi de seu tempo, tá? Ele vai lá e coloca através de uma imagem esse disse-me disse, como está no texto, né? Assim como ele, tá? Eu fiquei assim curioso vamos trazer para o tempo presente, assim, porque esse artigo foi escrito em duas mãos, né? Do senhor e de outra pessoa.
4. Então, eu fiquei pensando assim, o que seria mais... Porque também isso é da mesma forma que o Goya chegou ali e fez essa interpretação, vocês também estão fazendo uma interpretação de um quadro do Goya também, né? Quer dizer, o que seria assim mais... Eu fiquei me perguntando assim, o que contaria mais no frigir dos ovos a um conhecimento prévio, né, teórico, né, da Inquisição, tal, do tempo ali, ou a imagem do Goya, isso eu digo com relação a vocês que escreveram, né, de olhar para aquela imagem e extrair essas informações que, de certa forma, vocês já tinham, né, e se seria possível alguém com uma, digamos assim, com senso de interpretação muito acurado assim, para a arte, para as figuras, né, para as imagens. Eu gosto muito de símbolos, né, da imagem. Isso, eu acho que o símbolo assim, é uma coisa que a gente deveria estudar melhor, né, para poder entender, né, a nossa realidade. O que pesaria mais assim, nesse sentido? Essa capacidade de olhar para o quadro e, a partir do quadro, você tirar deduções, né, ou já um conhecimento assim, anterior, né, do estudioso que o senhor é, e, obviamente, das pessoas que escreveram o artigo. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Assim, Não, eu entendi. Eu acho que foi as humanidades, a graça das humanidades é que elas oferecem interpretações. As interpretações são mais resistentes ao tempo, elas são mais duradouras, são mais acadêmicas, são mais intelectuais, se elas estão calcadas em informações fidedignas. Toda informação, por mais fidedigna que seja, ao ser interpretada, o intérprete traz com ela a sua formação, como você já disse aí. Então, o importante é sempre deixar a janela aberta e dizer, olha, provavelmente Goya, por nunca ter visto uma cena da Inquisição, do Tribunal em atuação, né, ele viveu a época dele numa Espanha já se laicizando e aproveitou toda aquela informação que ele escutava nas sociedades, todos os medos que são criados com coisas que você não conhece, ou que você não tem uma informação boa, e carregou nas tintas. E ele é um exemplo, esse quadro é uma prova histórica de um ambiente social tenso, em que as pessoas estavam perdendo um pouco as suas fés religiosas e começando a se interessar por pensamentos, entre aspas, mais racionalistas. Isso é um fato. Então, ao saber que ele nunca assistiu uma cerimônia daquelas, e ele pintou uma cerimônia, é o mais plausível que eu pude dizer, e aí essa parte foi minha, a parte dos quadros, da análise artística, foi minha. E o Milton acrescentava o contexto histórico, e eu aproveitava e colocava pinceladas psicologizantes, digamos assim, desse contexto histórico com as leituras que eu tenho. E aí conseguimos fazer e depois lemos, relemos, tira aqui, aumenta ali, tira uma vírgula, essa frase não ficou muito bem clara, não, corta aqui, vamos dividir o parágrafo. Esse trabalho, sem contar isso, que é um trabalho brutal, é um trabalho brutal, de feitura da massa, digamos assim, né?
Então, eu acho que a graça da história, por isso que a história nunca vai ser uma ciência, porque sempre vai ter a mão da formação do intérprete, do historiador ou do historiador da arte, que seja. E eu acho que essa é a graça. Eu, quando era jovem, eu era mais dicotômico, né? Porque a juventude te dá isso, né? A juventude e uma formação religiosa mais, entre aspas, protestante, porque os protestantes são muito pão, queijo, né? Eles são muito mais literais na interpretação da Bíblia do que os católicos. Os católicos são mais afeitos às nuances, os 200 mil tons de cinza. Barroco, né? É mais barroco. E o protestante, de um modo geral, eles são bem literais. E talvez por isso eles tenham feito mais sucesso material no mundo, porque são sociedades mais pragmáticas, né? Em que a justiça, por exemplo, tem muito menos habeas corpus e instâncias do que a justiça ibérica, por exemplo. Então, acho que essa é a graça, tá? Essa é a graça do estudo do passado. E eu não, definitivamente, gente, meus amigos aí, conservadores capixabas, eu acho muito ruim, e vocês adoram, eu já percebi, sempre relacionar com fatos do presente. Essa é uma tendência, esse presentismo é uma tendência muito ruim. Não é muito ruim, mas ela não ajuda a você compreender uma situação passada em que muitas coisas se perderam, ficaram no passado, né? Esse esforço é intelectualmente muito mais frutífero de você se transportar para aquela época do que o contrário. Essa tendência de trazer o passado para o presente, ela mostra, falando muito francamente, ela mostra uma consistente formação educacional de esquerda nas suas raízes, digamos assim. Porque a esquerda intelectual sempre presentifica para transformar o presente. Ela usa o passado, projeta o passado no presente, porque o presente deve ser mudado, porque precisamos chegar ao socialismo. Então, eu nunca gostei. Isso oferece muitas cascas de banana interpretativas, tá? Muitas. E vocês adoram trazer o macarrão para o presente. Adoram. Eu achei essa sua fala aí muito interessante. Inclusive, vai me levar a pensar bastante nela, né? Que ao invés de tentar relacionar com o presente, tentar se transportar para aquele momento e daí história. Aquilo, né? Paulo, história é conversar com os mortos, entendeu? Pensar, tentar se colocar naquela época. Isso é difícil. E aí você faz isso com documentos e com imagens, com arqueologia, com pintura, com arquitetura, você tenta se ambientar ali, né? O Fernand Braudel tem um livrinho muito bom, aqui, ó. Gramática das Civilizações. Ele fala assim, ó, Gramática das Civilizações. Braudel. Ele tem uma parte muito interessante que ele fala, ó, ele está assim, alegoricamente, né, conversando com as pessoas atuais. Podem nos invejar. Ele fala assim, ó, podem nos invejar. É uma delícia ficar ali no século XIII, lendo o que escreveu um, o que escreveu o outro, e tal. Pode nos invejar, porque, olha, o presente não é sempre desinteressante. Ele faz essa pergunta assim, né? Isso aqui, o presente não é sempre um pé no saco, ele está querendo dizer isso, né? Não é sempre uma coisa muito chata. O maravilhoso é você se perder aqui, ó. Entendeu? E eu acrescento. Isso. Ele fala isso. Eu cito isso em algum artigo. Invejem-nos, ele fala assim, né? E eu acrescentei em algum texto desses meus aí, que o bom é que, no mínimo, você vai ser menos um chato
a perturbar a paciência dos contemporâneos, né? Fila de banco, eu sempre levava um livro, as pessoas nervosas, reclamando que o caixa estava demorando, e eu lá, ó, no pedestal da estátua de Osagiefo, de Gana, o presidente Nkrumah lê-se essa máxima muito bem cunhada. Eu nem ouvia nada, entendeu? Estava vivendo lá. Essa é a graça do historiador, né? O historiador que fica fazendo essas atualizações não é historiador, é sociólogo. O cara é sociólogo. Ele sempre. Historiador que se preze nunca é convidado para debate nenhum do presente, política, nada. Porque o cara estava lá no passado. Eu estou falando uma coisa, Marco, meio óbvia, né? Mas assim, muita gente não para. Você está lá no século XIX, você está lá na década de 60, 50, 40. Eu comprei agora um livro do Rui Castro, O Rio de Janeiro na década de 20. Livro é uma delícia. Prédios que já foram destruídos, exposições internacionais de construções, já tudo virou pó. E ele falando lá, nossa senhora, não lembrava dos problemas, não lembrava que tinha que limpar aqui a poeirada, tinha que esquentar comida. Você está lá na década de 20. Essa é a graça, tá? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Professor, essa cena 3 é a última cena, né? Não vai dar para ler ela toda, você não acha, não? Não vai não. Vamos fazer mais um, ué. Fazer um outro encontro. Pô, Fica cena 1, cena 2 e cena 3. Cena 3 e conclusão, então tem que ter outro encontro. Você conclui a cena 3. A menos que eu esteja muito chato para vocês. Não, para mim é tranquilo. É porque eu estou pensando em quem vai ouvir depois. Sem problema, vamos ter mais uma, se Deus quiser. Então vamos lá. Mas assim, você vai começar? Não, a gente pode fazer um encontro para a cena 3. Não, mas eu recapitulo. É porque é do tempo aqui, né? Já passou de 1 hora já, você não acha, não? É verdade. Isso, aí você foi rápido. Hoje você foi tranquilo. Eu acho que seria interessante a 3 o senhor fazer no outro dia. Até porque eu adorei a de hoje. Né? Assim, achei que algumas coisas aí foram muito boas, muito boas. Não, e o legal é que eu estou lembrando agora de indicar os livros, que às vezes eu esqueço que eu estou aqui na minha biblioteca, é só esticar o braço que eu pego, né? Então é importante. Esse livro aqui, Passado Imperfeito, é sensacional. Nossa, o Ricardo José quer fazer uma consideração. Ricardo, por favor. Ricardo Bitt? Oi. Não, eu quero parabenizar o assunto, tá? Parabenizar o professor, parabenizar você, Marcos, tá? Por trazer, assim, assuntos maravilhosos, tá? Eu sou de exatas, mas gosto muito da história também, entendeu, professor? E para não deixar de fazer uma pergunta, da época da Inquisição, século XVII, XVIII, por que Santa Inquisição? Essa resposta é sim. Obrigado, Ricardo, pela participação, pelas palavras gentis. O antigo regime, ele não raciocinava o Estado independente da religião. Os raciocínios, as especulações, inclusive científicas, elas eram todas calcadas, tendo como um guarda-chuva as religiões, no caso, a religião cristã, mas antes disso, né, a tradição pagã também, a medicina greco-romana, enfim, todas as sociedades pré-industriais, antes das máquinas, em que tudo era feito à mão, em que o tempo era lentíssimo, em que as mudanças eram lentíssimas, todas, sem exceção, na história da Terra, elas tiveram as religiões como um grande guarda-chuva especulativo, de modo que isso se solidificou no Ocidente, e quando o Império Romano se converteu ao catolicismo,
a Igreja Católica, primeiro com o imperador Constantino e pouco a pouco depois as massas, pelo grande apelo psicológico, universalista do cristianismo, ao contrário das tradições antigas pagãs, que eram quase que exclusivistas, o cristianismo e depois o islamismo, com a sua apologética, foram irresistíveis. Então, muita Inquisição, porque nasceu, e curiosamente, falei aqui no outro encontro, ela nasce, e para o historiador, para nós historiadores, foi um achado, porque pela primeira vez foram feitos registros jurídicos, notariais, e nós pudemos acompanhar a evolução desse processo, e curiosamente o racionalismo começou a prevalecer nos processos jurídicos, porque antes o direito chamado direito irracional, os direitos irracionais, eles não levavam em conta depoimentos de testemunhas, depoimentos juramentados e registrados. Então, para o historiador é um achado, né? Um dos grandes historiadores do século XX, Emmanuel Leroy Ladurie, ele analisa um processo inquisitorial e ele consegue reviver toda uma aldeia francesa com base nos depoimentos dos aldeões lá para o inquisidor, que depois se tornou papa, né? Veja o paradoxo, né? O que hoje para nós é uma censura, uma visão estreita, uma imposição religiosa, para o historiador, por exemplo, é um achado, a documentação disponibilizada, né? Então, por que tanta Inquisição? Porque tentaram racionalizar com todos os seus preconceitos, as suas estreitezas intelectuais e científicas. Eles tentaram, foram os primeiros passos para a sistematização dos processos jurídicos, o que é muito interessante. Eu falei na outra gravação, que está no texto disponível online, por exemplo, a tortura. A tortura era aceita em todos os sistemas jurídicos civis, desde o Império Romano, e continuou. E a tortura na Inquisição, nos processos inquisitoriais, era muito menor e muito menos torturante do que nos processos cíveis. Então, assim, são muitas coisas interessantes, datadas, de época, lógico, mas que para compreender você precisa, como eu estava dizendo aqui antes, sair do hoje mentalmente e se ambientar em um mundo tudo manual, um mundo de fofoca, um mundo de candinhas, um mundo em que todo mundo se conhece, em que todo mundo fala de todo mundo, um mundo de desconfianças, de preconceitos com descobertas novas, que toda novidade é mal vista. É tudo diferente de hoje, né? Hoje até time de futebol, a graça é quando muda a camisa no ano seguinte. Né? Tem que mudar a camisa, tem que fazer alguma coisa diferente. É exatamente o contrário, Ricardo. Então, olha, e sem querer entrar no presente, eu acho que nós não aprendemos ainda muito bem com o passado, tá? Porque de vez em quando renascem alguns desejos de controle das coisas, tá? Eu estou falando isso só para agradar um pouquinho o Marco, que eu dei uma bronca nele, porque ele gosta de chegar no século XXI, né, Marco? Não. Eu não gosto, não. Eu gosto de ficar lá no passado, que todo mundo já morreu, o sangue é menos quente, entendeu, Ricardo? As pessoas se exacerbam menos, você consegue ainda raciocinar um pouquinho, minimamente, entendeu, Ricardo? É isso. É que o Marco é muito maniqueísta, professor. O Marco? Ele é maniqueísta. Você vê que isso aí vai ficar gravado, Marco, mas as pessoas vão ter dificuldade de entender que é uma ironia do Paulo. É a forma de demonstrar o amor por você. Gostei muito. O Marco é um grande amigo. Mas é interessante que eu ouvindo o senhor hoje falar, em alguns momentos, deixa eu dar uma viajada aqui. Eu me lembrei, aula, hein, gente? Eu me lembrei um pouco
de Zen budismo. Tá? Por que você está falando isso? Porque o Zen budismo ele tem essa característica de trabalhar com as coisas, com é e com não é, e de achar uma relação entre eles. Tá? Para eles não existe essa coisa assim meia... eu diria que essa lógica que a gente herdou toda assim, muito, né, ou é ou não é, assim, o assado, muito tal. Cartesiana. Eles não têm isso, você está entendendo? Até por isso que há um determinado tempo atrás eu resolvi estudar um pouquinho Zen, assim, porque é muito difícil você tentar falar de Zen para um ocidental, é muito difícil. O máximo que a gente chega é de entender alguma coisinha ou outra, umas bobagens lá, né? Inclusive, os autores de livros que eu li, né, eles falam isso. Você tentar explicar para um ocidental aquilo ali, não dá. Mas, assim, eu gosto dessa dicotomia, dessa sutileza, e eles são muito sutis, sabe? Eles são muito afeitos às sutilezas, tá? Eu li um livro que eu lembro assim rapidamente, em que eles pegam dois autores, um ocidental e um oriental, né? Que fala, por exemplo, a respeito de uma rosa, tá? A ideia é o seguinte: o ocidental ele começa a falar da beleza da rosa, vai lá e tira a rosa, ele pega a rosa, ele tira ela. O ocidental, ele fica admirando e falando, ele não tira a rosa, ele não retira a rosa, ele aprecia a rosa, né? Aqui eu estou, claro, falando de uma maneira muito inconsistente aquilo que eu li no livro, né? Mas eu achei bacana essa comparação, né? Mas é. Então ele vai lá, ele tira, ele cheira, ele não se importa que ele retirou a rosa, que a rosa, né, retirou ela do meio, né? O oriental não, ele vai olhar, ele vai apreciar, ele vai cheirar e deixar ela ali, né? Enfim, é bacana isso também, né? É muito importante ter essa capacidade de não simplificar as coisas. As coisas não são simples. Eu queria terminar, Marco, com essa citação da Roca Maré. Posso? Sim. Eu repito na próxima gravação. Olha que impactante, né? E tudo verdade, tá? Cerca de 30% dos estudantes espanhóis pensam que Galileu foi queimado na fogueira pela Inquisição. 97% estão convencidos de que antes foi torturado e quase 100% acredita que a frase "Eppur si muove" foi realmente pronunciada pelo italiano. É porque no final do processo ele teria dito, mas ela se move. O afortunado inventor dessa frase foi Giuseppe Baretti, em Londres, em 1757. Galileu nunca foi torturado, nem sequer preso. Sua condenação consistiu em rezar 60 vezes os salmos penitenciais em prisão domiciliar, pena que passou em Villa Medici, um dos mais belos palácios de Roma, com fontes e jardins, propriedade do grande duque de Toscana, seu protetor. Tudo isso é verdade, tá? É porque o objetivo da Roca Maré é desconstruir a mitologia a respeito da lenda negra da espanhola, né, que construída principalmente pelos ingleses, né, que os espanhóis atrasados e decadentes e obscuros, e a Inglaterra sempre com as luzes da razão. Fica essa chamadinha para o início do nosso próximo encontro, tá bom? Maravilha, mais uma aula, professor. Muito obrigado pelo seu carinho, dedicação, pela paciência com a gente, principalmente com o Paulo, né, que é prolixo. E queria agradecer também ao Marco Aurélio, um grande amigo, ao Gautier, outro querido amigo, o Tiago também está aqui. Entrou uma pessoa que eu não sei quem é, com o sobrenome Faição ou Falcão, não sei, foi muito rápido assim, não sei quem convidou, o Ricardo e todos os demais. Eu agradeço a todos e teremos a cena 3, Galileu diante do Santo Ofício, de Cristiano Banti. É isso, professor?
Aí, muito obrigado, tá? Boa noite e teremos a próxima aula. Só fechar aqui os serviços. Tá bom. Boa noite a todos.